agora e na hora de nossa morte e ressurreição. Falar da morte é difícil, pois envolve uma pergunta e um drama existencial. Como será a minha? Como foi que vivi a de quem eu tanto amei e já partiu? Que fazer com a dor e a saudade? Pensar a morte é ainda pior, pois cada época construiu uma imagem distinta e plural. Não é preciso recuar séculos para compreender que estamos diante de um enigma. Bastaria voltar ao século XVIII e verificar o quanto mudou a maneira de encarar a morte e o morrer no Ocidente. Nestes últimos 2 séculos, a esperança de vida dobrou, pois antes não se ultrapassava os 35 anos de vida média. Hoje existem milhares de pessoas centenárias e a maioria já prevê viver mais de 80 anos. As doenças emergentes do século XX, câncer, AIDS, influenza e as 2 guerras mundiais ainda mostram o rosto macabro da morte. Apesar dos avanços científicos, particularmente as vacinas infantis, a morte não pode ser exorcizada mesmo com os discursos da ciência imortal. A humanidade percebeu-se frágil. Se nossa civilização venceu o tabu da morte evitável, ressurge implacável a morte inevitável. Se antigamente pedíamos a Deus para não morrer de forma imprevisível, hoje nós o desejamos. Nosso temor é o da morte lenta e agônica. Se ontem morríamos em família, cercado de amigos, pais ou filhos, hoje morremos na solidão de um quarto secreto de hospital, chamada UTI ou CTI. Os cuidados clínicos tornaram-se intensivos, mas a proximidade foi excomungada. Podemos ficar minutos com quem amamos e falar pouco. Queremos dizer muito e por vezes não temos palavras para lhes dizer nada. Queremos ajudá-los nessa hora, mas não sabemos como. Nós queremos entrar para estar com eles e os moribundos querem sair sem poder. Gostariam de fazer a passagem da vida como até poucos dias atrás a vinham fazendo e padecem uma solidão inédita no final do seu viver. Viviam juntos e agora morrem separados. Viver a arte de morrer. Viver a arte de morrer em nossa época gera angústias e questões. Por que eu? Por que agora? Por que assim? O que há depois? Como ficarão os que eu amo? Alguém me espera depois do portal? Há portal? Vou sofrer. Por que vivi até hoje? Fez sentido o que plantei? Que irei deixar aos outros? Que deixarei para mim mesmo? Lembrarão de mim? A tradição bíblica coloca especialmente 2 questões. Por que morremos? A morte é definitiva? Quanto à primeira pergunta, a resposta lenta do povo da Bíblia será responder que a morte não é uma punição ou pena infligida à humanidade, mas que a morte é, de certa forma, inaceitável para Deus. Como dirá séculos depois o padre jesuíta Antônio Vieira, saber morrer é a nossa maior façanha. A certeza de que somos pó e feitos para o pó não impede aos escritores bíblicos de dizer que a morte é como um sono. Ficamos em um estado larvar. Deixamos de ser casulo
e esperamos a hora de abrirmos as asas de borboleta. Se a vida é reduzida a pó, sabemos pela palavra de Deus que a morte também será transformada. A verdadeira substância do pó humano é a eternidade junto de Deus. A morte, para os que creem, não tem a última palavra. Em outras palavras, se o ser da vida é morrer, o ser da morte é a ressurreição, a imortalidade. Eis a razão do poema do apóstolo: onde está, ó morte, a tua vitória? 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 55. E o poeta do livro Sapiencial: o amor é forte como a morte. Cânticos, capítulo 8, versículo 6. Ainda que sejamos destinados a morrer, não permaneceremos mortos. Ainda que visivelmente a morte pareça ser a sentença definitiva, existe esperança depois da morte. Na hora da morte, nunca estamos sozinhos. Deus está conosco. Se vemos o defunto, ou seja, aquele que cessou de existir, vemos só em aparência, pois nós o devolvemos para Deus, de quem veio e por quem nasceu, viveu e morreu. Nosso corpo mortal será revestido de imortalidade, pois somos criatura do Pai Celeste. Somos feitos de um tecido mortal embelezado por fios eternos. Quando miramos o verso do bordado, só vemos as costuras e os nós emaranhados. Quando passamos pela hora da morte, somos virados pelo avesso e veremos a beleza daquilo que Deus bordou em nós, no corpo e na alma. Essa beleza do amor que fecunda a nossa vida, que é o segredo da verdadeira beleza pessoal. Nada da beleza se perderá. Tudo da feiura provisória se desvanecerá. A morte escorre como areia na ampulheta e se perde. Entretanto, a vida penetra como água a terra fértil. Desaparece, mas não se perde. Some da vista, mas fecunda as sementes, forma lençóis freáticos e sobe tal como vapor ascendente até chegar a Deus. Esse texto é do nosso querido Padre Nelito Dornelas.